Bem-vindo ao programa Brasil Seguro. Eu sou Alberto Pfeiffer, o coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional em Defesa, Segurança e Inteligência, o DSI, ligado à Escola de Segurança Multidimensional do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, em cooperação com o Instituto de Estudos Avançados. Nós fazemos o programa Brasil Seguro, que é uma parceria com a IPTV. A IPTV é essa emissora que está disponível para 17 milhões de domicílios em todos os 5.570 municípios do Brasil, atinge mais ou menos 55 milhões de espectadores. IPTV você sintoniza no canal 579, banda KU, no 23 da nova Parabolic Sky, ou pela internet, Instagram, TikTok, YouTube, www.iptv.com.br, @IPTV Oficial. O IP de IPTV é com Y. A IPTV tem uma grade de programação muito interessante e um dos programas é este Brasil Seguro, parceria da IPTV com o nosso DSI, Grupo de Análise de Estratégia Internacional. Toda semana, um tema ligado à segurança, segurança pública, segurança econômica, segurança internacional, segurança ambiental, enfim, algo que diz respeito a você, telespectadora, sua comunidade, a sua vida cotidiana, aos seus negócios, e nós queremos trazer essa temática para a sua reflexão. Nosso convidado desta semana é um dos maiores especialistas em relações internacionais do Brasil. Fez escola na Universidade de Brasília, onde foi professor titular, se aposentou e hoje está em São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas e também na Universidade de São Paulo, em grupos ligados ao Instituto de Estudos Avançados. Eduardo Viola, um grande pesquisador, grande professor, grande produtor de textos, voz influente no debate interno e externo na temática das relações internacionais. Viola, é uma honra ter você no Brasil Seguro. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Alberto. É uma honra para mim também. Esse programa é excelente. Parabéns pela iniciativa sua e da Escola de Segurança Multidimensional. Realmente é um grande prazer estar aqui e obrigado pelas suas generosas palavras. Ora, Viola, um dos temas que eu sei que você gosta de acompanhar e acompanha com grande rigor é o da política ambiental internacional, das relações ambientais internacionais. É um tema que ganhou grande expressão nas últimas décadas. Houve todo um movimento multilateral para que se encontrassem fórmulas de convivência das nações em torno dessa agenda que foi se mostrando cada vez mais premente, diversas temáticas ambientais. Começou, na verdade, com os derivados da energia nuclear, né? O grande medo da poluição, da contaminação ambiental derivada da energia nuclear. E depois com as mudanças climáticas ligadas ao aquecimento global, a camada de ozônio também foram os primeiros exercícios e até bem-sucedidos com toda a temática da camada de ozônio. A sociedade internacional conseguiu dar conta. Já essa temática do aquecimento global, da mudança do clima, nós temos encontrado no âmbito das conferências das partes das Nações Unidas o espaço necessário para as conversas, mas ainda baixa efetividade, implementação frágil. A COP, que neste ano de 2025, coube ao Brasil sediá-la em Belém do Pará, e o Brasil terá por um ano a presidência do sistema das partes das Nações Unidas ligadas a encontrar fórmulas que deem conta de se mitigar, adaptar, reduzir as influências ligadas ao aquecimento global. Como é que você vê esse exercício? Como é que você analisa isso hoje em dia? E quais as perspectivas? Tem um ponto importante que é o seguinte, estruturalmente. Então, o nascimento do regime internacional de mudança climática foi muito importante, nasce em Rio 92, tá? E ele foi fundamental para duas dimensões muito importantes. Aumentou muito a consciência pública global sobre o problema, porque em 1992
a maioria das pessoas não tinha ideia do que fosse a mudança climática. Brasil aproveitou muito bem isso, a sociedade brasileira. Por quê? Porque nesse momento, durante 1 ano e meio, mais ou menos, a população brasileira esteve exposta a muita informação sobre problemas ambientais e, particularmente, sobre biodiversidade e mudança climática. Tanto é que as pesquisas feitas nesse período, poucos anos depois, mostravam uma diferença abismal entre o nível de conhecimento e de consciência pública sobre mudança climática no Brasil e no resto de América Latina, exceto Costa Rica. Tá certo? Então, essa diferença foi diminuindo. Hoje isso já não... em 92, Rio de Janeiro. Sim. Quando essa grande conferência acontece no Brasil. Foi a primeira vez que o Brasil sediou uma grande conferência internacional. Quer dizer, foi um acontecimento para o Brasil. Muito importante. E num momento muito específico. O Brasil ainda era um país que convivia com uma inflação muito alta. A Constituição tinha 4 anos de existência. Quer dizer, nós estávamos num processo de redemocratização, reinstitucionalização. O presidente era Collor de Mello, que logo em seguida sofreu um impeachment. Era uma sociedade ainda muito mais jovem, débil, sensível. E mesmo assim, o evento no Rio de Janeiro sensibilizou, mexeu com a percepção da nossa população. Sim, porque se tivesse sido o evento só, não. O ponto é como a grande mídia, digamos, particularmente a Rede Globo, mas também a Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo, digamos, tá? Deram muita importância e foram produzindo muitos programas, tanto sobre o que seria a dinâmica geral da negociação e demais, mas muito sobre problemas que era a mudança climática, que é a questão da biodiversidade. Isso que Brasil teve, que foi algo muito importante, porque teria, nesse sentido, claro, partindo de um nível educacional baixo para a média mundial, digamos, ou seja, comparado com países desenvolvidos particularmente, o nível de exposição, o nível de atenção pública para problemas desse tipo se comparava muito bem com muitos países desenvolvidos, digamos, tá certo? Quer dizer, houve uma mudança de percepção no momento em que a grande mídia, a grande imprensa tinha uma influência enorme sobre a formação das mentalidades, né, coletivas. Exatamente. E no momento em que o Brasil também ainda era pouco exposto ao mundo. Sim. Mas foi a ciência que mostrou para o mundo que havia um problema de aquecimento, né? Isso foi muito interessante. A ciência, qual era os climatólogos, que são os que estudam... Quem era a ciência? Porque falar ciência parece que a ciência são, basicamente, quem são climatólogos. Tá certo? Os que estudam a mudança climática, os que estudam o clima e o tempo, a meteorologia e a meteorologia a curto prazo, clima a longo prazo. Até fim da década de 70, início da década de 80, a principal pergunta dos climatólogos é quando vai ser a próxima era glacial. Ou seja, vindo para trás, estamos em um período interglacial, o grande perigo para a humanidade se vem outra era glacial, digamos, tá certo? A humanidade viveu, Homo sapiens, grande parte de sua história foi em períodos glaciais, e os períodos interglaciais promoveram o florescimento da humanidade, particularmente o último que é o Holoceno, digamos, tá? Então, o que houve? Digamos, precisamente, dados que melhoraram muito a captura de dados mundialmente e demais, tá certo? Por diversos centros de compilação de dados, de meteorologia e demais, foram mostrando que o que estava vendo era um aquecimento. É decir, logicamente que isso podia ser, porque a história do clima no Holoceno, você tem oscilações. O que é o Holoceno? É esse período mais próximo, né? O Holoceno é um período que vai de faz 12.000 anos até hoje. Do fim da era glacial até hoje. Do fim da era glacial até hoje, digamos, hoje, claro, se discute e provavelmente estamos no antropoceno, que é, digamos, a era do homem no sentido de que a humanidade afeta o clima. Afeta diretamente o clima, antes não tinha afetado. Digamos, embora agora tem novas pesquisas interessantes que mostram que o descobrimento da agricultura também teve efeito no clima. Ou seja, o descobrimento da agricultura, a pesar de que foi localizado, ele permitiu um pequeno aumento da temperatura. Essas são todas as pesquisas de paleoclima, basicamente. Mas, é decir, o que... Bom, então... e aí, que teve? Nas conferências climatológicas,
Começa a aparecer os começa dados. a aparecer, não está esfriando, está esquentando, tá certo? Mesmo que ainda nessa época o esquentamento era, em relação a 1900, era meio grau, digamos, tá certo? Muito bem, digamos, que a oscilação, digamos, histórica em todo esse período, digamos, do Holoceno tem sido mais ou menos de menos 1 grau, digamos, tá certo, sobre a temperatura promédio, digamos, do Holoceno. Então, que tem? Em 1988 a preocupação vai crescendo e então se juntam duas organizações científicas, que é a Organização Meteorológica Mundial e o PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que a sede está em Nairobi, digamos, tá certo, em África, em Quênia, tá? E criam, por apoio das Nações Unidas, o painel intergovernamental de mudança climática, o famoso IPCC, que hoje é famoso IPCC, naquela época apenas começava. Isso foi criado em 1978 e foi encarregado de fazer um estudo para ter um primeiro diagnóstico geral do que está acontecendo realmente, está aquecendo realmente. E o primeiro relatório foi produzido em 1990, ou seja, a Conferência de Rio foi convocada em dezembro de 89, tá? E esse relatório em 1990 mostrou que estava havendo efetivamente aquecimento e que havia uma probabilidade significativa, eu não me lembro exatamente agora, mas superior a 50% de que fosse antropogênico, ou seja, que fosse produzido pela humanidade e não apenas vinculado a dinâmicas estelares, como por exemplo, uma coisa fundamental é o Sol, digamos, para o clima da Terra, a dinâmica das manchas solares, explosões solares, tudo isso, tá? Então, esse é o primeiro relatório, e aí, o que tem? Uma outra coisa decisiva, é que é o fim da Guerra Fria. O dividendo da paz, digamos, ou seja, a diminuição dos gastos militares para a maioria dos países, não para todos, e que, digamos, permite realocar recursos, não apenas científicos, mas gerais para outros problemas da humanidade, e neste caso é um problema global, claramente, que só pode ser solucionado com uma cooperação global. Mas este é um momento de otimismo sobre a cooperação. Se chama o que se chama o estado de graça da pós-Guerra Fria, que dura pouco tempo, de fato. Só dura até a invasão de Saddam Hussein, invade Kuwait em agosto de 1990. Depois vem a Guerra do Golfo e demais, tá certo? Mas o importante é que tudo isso deu uma espécie de grande empurrão para o tema, e a Conferência de Rio foi super bem sucedida, vieram todos os chefes de Estado, digamos, ou seja, foi uma conferência muito importante, digamos, e Brasil se colocou no mundo com outra imagem, porque até antes de Brasil havia sido governado por uma ditadura militar, digamos, aparecia muito duas coisas, a queimada na Amazônia e violações de direitos humanos, historicamente. Então, digamos, nesse ponto, digamos, o governo Sarney, no fim, e o governo Collor foram muito consistentes no sentido, isto vai ser a grande oportunidade para dar grande melhora na imagem internacional do Brasil como um ator responsável no sistema internacional. E assim aconteceu. E aí, na Conferência de Rio, são aprovadas duas convenções, a Convenção de Biodiversidade e a Convenção de Mudança Climática. Claro que a Convenção de Mudança Climática era mais importante que a Convenção de Biodiversidade, digamos, porque o clima afeta tudo, digamos, tá certo? E o que se aprova? Se define, baseado no relatório do IPCC, que existe a mudança climática antropogênica, tá? E que as nações devem fazer esforços para diminuir o aquecimento global. As emissões de gás carbônico, principalmente. O que se verificou é que havia aumentado a temperatura, aumentado a concentração de gás carbônico, e se deduziu que isso se devia às emissões originadas dos motores de combustão interna, principalmente, e a queima de combustíveis fósseis. Queima de combustíveis fósseis e a outra coisa importante era o dióxido de carbono derivado, digamos, da mudança do uso da terra. O desmatamento é o mais importante disso. E depois tem também, não gás carbono, sino metano, digamos, da digestão das rumiantes e nas cultivos. O metano já aparece na primeira... Sim, já estava no primeiro... Não tinha o estudo que tem hoje. O conhecimento que se tem hoje sobre o metano é gigantesco comparado com naquela época. Tá?
mas já estava assim. Então, para que acontece? Que Brasil... São os gases de efeito estufa, que a gente costuma dizer. O metano, o dióxido de carbono. Metano, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno e os gases fluorados. Os gases fluorados, digamos, são os que substituíram os clorofluorocarbonos depois para a refrigeração. Que estava ligado ao ozônio, a camada de ozônio. A camada de ozônio, que é bom para a camada de ozônio, mas o clorofluorocarbono serão ruins para são muito global. Potentes como gases estufa. O efeito estufa, certo. Professor Eduardo Viola, vamos fazer um intervalo rápido, é um minuto só aqui no Brasil Seguro, até já. Acompanhar a programação da IPTV ficou ainda mais fácil. De qualquer parte do mundo, você pode assistir tudo ao vivo por meio do aplicativo IPTV Play, disponível para Android e iOS. Pelo site www.iptv.com.br. E se quiser rever nossos conteúdos, basta seguir a página da IPTV no YouTube, clicar no sininho para ativar as notificações de vídeos novos e ficar por dentro de tudo. Aproveite para assistir nossos programas também pelo YouTube. Venha ser integrante do nosso time. IPTV, a TV que cresce com você. Olá, bem-vindo de volta ao programa Brasil Seguro. Nesta semana, o convidado, o professor Eduardo Viola, especialista em relações internacionais, ciência política, política ambiental internacional, hoje na Fundação Getúlio Vargas e no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Viola, nós falávamos no primeiro bloco da governança internacional do meio ambiente, da Conferência do Rio de Janeiro de 1992, em que as nações do mundo, saindo daquele período da Guerra Fria, se deram conta de que havia outros temas, além da guerra potencial entre Estados Unidos e União Soviética, entre o bloco capitalista, democrático e o bloco socialista, de economia de planejamento central, mas enfim, resolvido isso com a dissolução da União Soviética, a queda no Muro de Berlim, integrado o mundo, encontrou na agenda ambiental, na constatação de que havia um processo de mudança climática, de aquecimento global, uma preocupação comum para a humanidade. Sim. E foi um momento muito fortuito nesse sentido. E a comunidade internacional, reunida no Rio de Janeiro em 92, decidiu enveredar por dois caminhos, um da de biodiversidade e o outro ligado justamente ao aquecimento global. Daí surgiram as decisões de se terem conversas permanentes, as conferências das partes, todos os anos, se renovarem, atualizarem os estudos, se determinarem as medidas passíveis de serem adotadas por todos os países para que se mitigassem os efeitos, reduzissem as emissões, principalmente, né? Reduzir as emissões dos gases de efeito estufa. E como evoluiu esse processo para nós chegarmos a Belém 2025? Bom, obviamente, no início, a ideia de uma conferência anual fazia todo sentido, tá certo? Porque você tinha que começar a especificar. Tudo o que estava na convenção era muito genérico. Então, a primeira COP em Berlim, que eu tive presente, nas primeiras COPs eu participei em todas, digamos, tá? Então, na primeira COP em Berlim, e aí a iniciativa foi do governo Clinton, nos Estados Unidos, nós precisamos um protocolo. Porque a convenção é muito genérica e as emissões, obviamente que as emissões continuavam subindo, digamos, tá certo? Então, es decir, precisamos establecer metas, digamos, tá? Y entonces se convoca, digamos, ahí es que va a ter una conferencia para definir un protocolo, que acaba siendo definido en Kioto, Japón, en 1997, a pesar de que de fato un protoprotocolo, porque fica muita coisa pendente. Só se vai concluir em 2001 em Marrakech. Tá certo? Então, você tem várias discussões aí, bastante complexo tudo isso, digamos, tá certo? Mas o importante é que o protocolo de Kyoto é um marco importante. Qual é? O protocolo de Kyoto define que a Convenção de Rio tinha definido 3 tipos de países para a questão climática. Países desenvolvidos, que eram países capitalistas, democráticos, os países, as economias em transição, que era a União Soviética e o que havia sido o bloco oriental, e os países em desenvolvimento. E estabelece
um acordo genérico e difuso de algo que vai ser depois super conflitivo até hoje, que é o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Só que é um princípio genérico. Pode ser, digamos, em algumas interpretações, 90% comum e 10% diferenciada, e no outro é o oposto, digamos. Tá certo? Quer dizer, responsabilidade comum, porque todos os membros da comunidade internacional, todos os países, têm a responsabilidade de lidar com o aquecimento global e de cuidar dele, de diminuir as emissões, mas diferenciado de acordo com o nível de desenvolvimento e a potencialidade de cada país. Exatamente, tá certo? Esse princípio, digamos, foi muito conflitivo sempre, porque, na verdade, primeiro problema que houve nesse princípio é a divisão binária. Países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Naquela época era isso, não tinha de baixo desenvolvimento. O que acontece? Que o melhor teria sido utilizar uma categoria mais diferenciada, que é a categoria do Banco Mundial. Países de renda alta, média baixa e baixa. Então aí você tinha algo mais próximo da realidade, porque senão a diferença entre um país como Brasil e Estados Unidos, em termos de renda per capita, era menor que a diferença entre Brasil e um país da África subsaariana, tá certo? Então, criou um grande bloco em desenvolvimento, onde entravam muitos países com muitos diferentes níveis de renda per capita, digamos, tá certo? Isso já gera, digamos, obviamente, todo um processo em várias COPs, digamos, ou seja, por exemplo, Estados Unidos, que vai se retirar Bush do protocolo de Kioto em 2001, tá certo? Uma das coisas fundamentais que dizia era que o regime climático precisava que houvesse metas também dos grandes países em desenvolvimento, e eles apontavam para China, Índia e Brasil nessa época, tá certo? Rússia não? Não, Rússia era um país de economia em transição. Tá. Não, ele entra como desenvolvido. Tá. As economias em transição é igual a desenvolvido. A mesma categoria, o mesmo tipo de responsabilidade. Tá certo? Então, o que acontece? Nessa época, obviamente, Brasil era muito mais rico que a China e que a Índia, digamos, tá certo? Hoje, a renda per capita da China é um pouco mais alta que a do Brasil, digamos, cada vez ficando mais alta, digamos, tá? Mas não naquela época, tá? E, lógico, o que acontece? Do ponto de vista digamos, na verdade, paradoxalmente, os países que nessa época eram mais digamos, menos desenvolvidos eran China e Índia, não era Brasil, digamos, por exemplo, tá certo? Mas Brasil era um ator sempre protagonista no regime, discutia tudo, digamos, era um país que a agenda climática era muito importante. Na China e na Índia não era. Na China, absolutamente nada. Eles só, digamos, não queriam, digamos, eles mandavam as delegações, todos diziam, não, nós somos pobres, tudo, não temos obrigação, não podemos ter, digamos, tá certo? Embora crescia, digamos, já 12, 11% ao ano, e as emissões cresciam em grande escala, porque era um desenvolvimento super sujo. Não apenas sujo em dióxido de carbono, que é o que provoca a mudança climática, mas em poluição ambiental, digamos, local, digamos, ou seja, as cidades eram um pouco inabitáveis nessa época. Lembro que nessa época pesquisas indicavam que o principal foco de poluição na Índia era a queima de lenha dentro das casas. Exatamente. Aquela poluição dentro da casa. Dentro da casa. Que as pessoas aspiravam aquela fuligem, era o principal foco de poluição. E na China também, só que na China o papel da China era muito mais pela indústria, digamos. Sim, tá certo? Queima de carvão, o problema óleo. Era a saúde, tudo nas casas, tudo era terrível, tá certo? Então, muito bem, depois do protocolo de Kioto, depois finalmente aprovado em Marrakech, Estados Unidos está fora, digamos, tá certo? E o próximo momento, aí que temos, o próximo momento importante vai ser quando finalmente é ratificado internacionalmente em 2004 e começa a vigorar legalmente em 2005, tá certo? E aí nós vamos a ter, o próximo momento importante vai ser a COP de Copenhague. COP15 en 2009. ¿Por qué a COP15 fue tan importante? Porque tenía como misión discutir
continuar o protocolo de Kioto con una fase 2 que terminaba en 2010 o un nuevo protocolo, digamos, ¿está cierto? Muy bien. Y eso... Y a janela era interesante, porque Obama tenía sido electo presidente de los Estados Unidos no ano anterior, e inclusive en el Partido Demócrata había una posición fuertemente a favor de políticas climáticas. Entonces, primera política climática de Estados Unidos fue eso ahora con Biden en 2022, que ni se llama climática, se llama IRA, Inflation Reduction Act. Mas, había una expectativa de que Estados Unidos voltaba con todo no regime climático, digamos, ¿está cierto? Mas ahí, la Unión Europea siempre fue a vanguardia del regime climático, siempre fue el líder, hasta 2022, ¿está cierto? Hasta 2022 es el líder del regime climático. Estados Unidos acabó teniendo un comportamiento totalmente errático históricamente, ¿está cierto? Muy bien. Mas, con la elección de Obama había una expectativa favorable. Y ahí hubo, que se precisaba, ainda hoy se precisa, es la convergencia de Estados Unidos, Unión Europea y China, para você avanzar en las COPs. Digamos. Y eso era muy difícil. Entonces, por ejemplo, en 2009, Obama negoció con Hu Jintao, digamos, o sea, que sería, digamos, nós vamos a asumir metas, Estados Unidos, mas vocês têm que também ter metas. Por exemplo, você tem que estabelecer um ano pico de emissões, porque vocês não podemos reduzir emissões e vocês só continuam crescendo, tá certo? E, além disso, vocês teriam que crescer para, digamos, menos que a curva de business as usual. Tá certo? Ou seja, teriam que fazer um esforço para crescer menos, digamos. Quer dizer, o ano pico de emissões, para o público entender, é definir um ano, definir uma referência que é o máximo que aquela sociedade teve de emissões. Sim. E aí a referência para decrescer, para reduzir as emissões a partir daquilo. Exato. E o outro parâmetro, qual era mesmo? Não. Os comprometimentos de redução. Claro, o mais importante é isso, digamos, ou seja, o pico, e o outro é crescer menos. Isso. Continuar, ou seja, pode continuar crescendo, mas aí vem o ano. O que Obama pide como racional é 2020. Pico de, o sea, pues ya ven, dos cosas, pico de emisiones en 2020, no en 2030, como finalmente no Acuerdo de París, y crecer menos. Mas China no aceitó, dice, no, para no esos picos de emisiones, no vamos a establecer, mas tal vez sea 2050. Eso en 2009, ¿está cierto? Muy bien. Entonces, pues se ve que você tem una China que continúa creciendo y, digamos, aumentando las emisiones. En 2006 pasa a Estados Unidos como o mayor emisor. Tá. Hoje duplica. Digamos, hoje... É confiável essa estatística, Viola? Da China? Não, a estatística da China sempre subestima, mas uma série de institutos de pesquisa independentes en Occidente consiguen comparar o dado oficial da China con los dados de uso de electricidad satelital, ¿está cierto? Entonces, eso permite, y en general hay una idea de más o menos que puede haber una subestimación a veces de hasta 5%. Mas fuera eso, son dados confiables, digamos. O sea, muy bien. Entonces, nos tenemos eso. ¿Qué acontece? China se nega. Obama fica en una posición difícil, digamos, para eso ser aprobado, digamos, por el Congreso americano, digamos, ¿está cierto? Y entonces, finalmente, la negociación no avanza. Além disso, esa COP tiene un otro problema, que la Unión Europea, Dinamarca, miembro de la Unión Europea, es el presidente de la COP. 2009, ¿no? Falta de habilidad diplomática, ¿está cierto? Una serie de cosas no transparentes que generaron desconfianza, rejeición, digamos. En aquella época, a COPs havia muito mais confiança. Hoje o nível de desconfiança é gigantesco, digamos, tá certo? Mas naquela época ainda havia confiança. Bom, muito bem. Aí nós temos, fracassa, a COP de Copenhague fracassa. Mas tem como derivado, digamos, de todas maneiras, um compromisso, digamos, os países apresentam metas de reducción de emisión. Ya no es un modelo de Kioto, no tengo una negociación.
por esto, por aquello. Embora la negociación de Kioto fue una negociación, digamos, tomada de acá, de todas maneras, no tenía una racionalidad sistémica, ¿no? Mas, presentan metas, ¿está cierto? Y eso fica como compromiso de Copenhague, que é aprovado depois em Cancún, digamos, em 2010. Aí, o problema é que não há um novo regime, e o regime de Kyoto finaliza, tá certo? Então, aí que tem? Você tem toda uma série de idas e vindas em outras COPs, digamos, ou seja, para que vamos estabelecer, e aí muda a ideia. É decir, não pode ser como Kyoto, porque no es viable, digamos, o sea, a una lógica, la lógica de acción colectiva de Kioto, que se llama de cima para abajo, donde se define una negociación, es decir, los países en desenvolvimiento eso no es aceito, digamos, ¿está cierto? Porque ahí había ya toda una cosa siguiente, que, digamos, o sea, diferenciar los países en desenvolvimiento, sí. Cosa que Brasil se opunha totalmente, digamos, ¿está cierto? Porque en eso perdía, obviamente, porque... Já está na categoria mais elevada. Mais elevada, tá certo? Muito bem. Então... Agora a gente está indo, vai chegar a Paris, então. Paris. Vamos voltar a Paris no próximo bloco, é um segundo só aqui no Brasil Seguro. Até já. Somos a IPTV, a emissora que cresce com você. Olá, bem-vindo de volta ao programa Brasil Seguro, nesta semana com Eduardo Viola, professor de Relações Internacionais, por muito tempo foi da Universidade de Brasília, agora está na Getúlio Vargas de São Paulo e no Instituto de Estudos Avançados da USP. E o tema do nosso programa é Política Ambiental Internacional, o regime das COPs, das Conferências das Partes das Nações Unidas, em torno do aquecimento global, das mudanças do clima. E nós estamos fazendo aqui a história das COPs, né, Viola, analisando toda a conjuntura, o contexto em que cada reunião aconteceu, desde o Rio 92, e estamos chegando agora já numa fase em que há uma demanda por ação concreta. Paris, 2015. Paris. Então, o que é o decisivo? Na verdade, é a negociação Obama-Xi Jinping em 2014, antes da COP 20, que foi em Lima. A China está com Xi Jinping, que muda o perfil chinês no mundo. Exatamente. É um perfil mais assertivo. Muito mais assertivo, menos irresponsável na questão do clima. Porque a China está com um problema de poluição urbana. Muito forte. Água, sim. Seríssimo. Exatamente. Já começa a ser um problema para eles. Não, já estava estabelecido como problema, mas já tinha movimentos de base, sim, que eram sempre controlados e reprimidos, digamos, para o controle de poluição. Não pela questão climática do dióxido de carbono, mas pela poluição, pela saúde das pessoas que moram na China. Tá certo? Muito bem. Então, o que acontece? Xi Jinping acepta pico de emissões, acepta 2030. Obama demandava 2020, tá certo? Mas não teve sucesso, tá certo? Mas o que houve nesse momento, então? Uma janela muito particular, fundamental, que é a convergência das três potências climáticas. A União Europeia, Estados Unidos e China, tá certo? E por isso se chega ao Acordo de Paris, que tem uma característica, agora que se chama de baixo para cima, que não é algo, por uma interpretação, digamos assim, superficial, de bom, agora é mais democrático, porque não, o ponto é um fracasso da ação coletiva mais profunda. Então, por isso é o seguinte, o que faz? Cada um diz o que pode fazer e não há penalidade se não cumpre. No protocolo de Kyoto havia, embora o protocolo de Kyoto não tinha dentes, tá certo? Então, portanto, mesmo que se não cumpria, não passava. Canadá, que não cumpriu, não aconteceu nada. Exatamente. Muito bem. Então, mas aqui cada país então se compromete a dizer, olha, eu emito tanto, eu vou reduzir tanto em tanto tempo, de tal jeito. Exatamente. E aí Brasil teve uma posição muito destacada, porque Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento relevante que aceitou um compromisso de redução de emissões. E não apenas de redução da intensidade de carbono do PIB, de aumento da energia renovável, não, sino redução, tá certo? Claro, que o ano base é 2005, digamos, tá certo? Porque é um ano pico de emissões do Brasil, digamos, tá certo? O ano pico, de fato, foi 2004, digamos, mas, então, muito alto.
E já havia começado, sabia tudo o que tinha acontecido com o desmatamento, mudança da matriz energética. Então, isso, digamos, mas o Brasil faz isso. Os únicos outros dois países que têm esse tipo é Marrocos e Costa Rica. Isso é governo Temer? Não, é o governo Dilma. Dilma, tá. Governo Dilma, que inclusive... Dilma, Paris, 2015? Paris, 2015. Ainda Dilma, tá. Dilma, impeachment em maio de 16. Tá. Maio, agosto de 16. Tá certo? O governo Dilma, tá certo? Que inclusive teve, digamos, ou seja, a ambição climática. O governo de Dilma não tinha muito interesse pela política internacional, digamos, comparado com Lula, e o prestígio pessoal e tudo isso, digamos, mas o que acontece? En ese momento se percibió que una posición responsable en París tenía rédito interno favorable. Entonces, por eso que mudó, digamos, entre julio de 2015 y noviembre de 2015, cuando fue París, teve un aumento, digamos, da responsabilidade na política climática e se tornou isso o primeiro país grande em desenvolvimento que tem metas quantitativas de redução de emissões, tá certo? Então, temos Paris. O que acontece? Então, 2015 é um pico, mas acontece qual é? Então, nós temos essa convergência, só que em 2016 é eleito Trump, com toda uma plataforma anticlimática, tudo. Então, o que acontece? Nós tivemos apenas um ano. Veja bem, a COP seguinte foi em Marrakech também, e estava justo, foi a eleição, eu estava nos Estados Unidos nesse momento, estava sendo a COP em Marrakech quando foi a eleição de Trump, que essa eleição foi algo que a maioria dos pesquisadores achavam que não ia ser possível. Nem o Trump acreditava. Ele não se preparou para o governo. Muito bem. Então, o que houve? Por causa disso, o regime climático ficou estagnado. ¿Por quê? Porque Estados Unidos central, digamos, tá certo? Então, ficou estagnado durante esses anos. E 2020 veio a pandemia. E aí, a eleição de Biden, tá certo? Mas, durante a pandemia, há toda digamos, nós tínhamos uma espécie de, isso é muito importante destacar, que o papel que teve o Fórum de Davos para promover Fórum Econômico Mundial, para promover profundamente nas grandes corporações ocidentais políticas climáticas e de descarbonização. Isso é pouco conhecido muitas vezes, mas é muito importante, às vezes é mais importante que as COPs, digamos, claro. certo? Porque ia direto às corporações ocidentais, não as corporações chinesas, por exemplo, certo? Mas sim as de Ocidente. Os grandes grupos multinacionais que têm permanência, né? Muda governo, sai governo, mas as grandes corporações transnacionais. Então, houve em todos esses anos, e inclusive, apesar de estar estagnado o regime, porque, eu, por exemplo, já estudar o regime climático, assim, as COP, para mim tem pouca importância, tá certo? Porque o importante é ver como evoluem as trajetórias das emissões dos grandes países. Isso é decisivo, digamos. E até onde se implementam políticas climáticas nos grandes países, nos grandes emissores, digamos, tá? Então, muito bem. Nós temos, então, 2020, o único ano na história que não tem COP, tá certo? Por quê? Pela pandemia. Claro. E vai para 2021. Em 2021, presidência de Biden. Então, esse outro é a última momento favorável para o regime climático, para a cooperação internacional em clima, tá certo? Porque nós temos Biden, nós temos Xi Jinping com uma política, digamos, ou seja, mais responsável, menos irresponsável. Esse é o ponto que cabe de modo correto. E a Europa continua. E a Europa continuando, isso sim. Na vanguarda. Isso é 2021. Né? Então, 2021 se termina de negociar o Acordo de Paris. Porque nos anos anteriores tinha ficado estagnado, digamos, inclusive com sabotagem da Rússia, dos Estados Unidos e do Brasil, governo Bolsonaro. Tá certo? Muito bem. Então, aí, 2020. COP de Glasgow é a última grande avanço, porque se termina de negociar. Que é novembro de 21. Novembro de 21. Tá certo? Porque em fevereiro de 22 veio a invasão russa à Ucrânia e aí muda decisivamente o quadro.
a transição energética, que havia adquirido todo um peso importante, digamos, se você vê a COP de Glasgow, a Europa muda totalmente. Da transição energética se passa para segurança energética e segurança nacional. Até porque a Europa tinha se desnuclearizado e se tornado dependente da Rússia para o fornecimento de gás natural, principalmente de petróleo. Não, Europa... Alemanha tinha se desnuclearizado. Europa, em geral, não. Digamos, tem, por exemplo... mas a Alemanha é a principal economia. Claro, o Reino Unido tinha saído. Mas tinha outra economia, que é a francesa, sim, que é muito nuclearizada. E são duas políticas que eu acho que a história mostrou que era muito mais consistente a política da França que da Alemanha. A Alemanha, o erro geopolítico de 2012, que foi o pânico de Fukushima. Tá certo? O governo alemão entrou em pânico e a sociedade também, não é isso? Então, cuida. Por quê? Porque Chernobyl, por exemplo, havia sido um grande acidente nuclear, mas em um país que era, digamos, a importância da população, dos riscos e demais não era importante. Mas no Japão, Fukushima, um país que padrões de segurança mais altos do mundo, tem um acidente nuclear dessa envergadura, digamos, tá certo? Então, isso é algo que chega muito na Alemanha, digamos. Mas, Viola, então a gente muda da pauta ambiental para a pauta da segurança. Da segurança. Da energia, que era energia em substituição para reduzir emissões, passa a ser uma energia necessária para a sobrevivência. Sim. E em que lugar nós estamos hoje? Bom, então, nós estamos hoje claramente em um outro lugar. O regime climático nasceu e se desenvolveu com todas suas limitações durante o que se chama a pós-Guerra Fria. Esse período terminou em 2018, 19, 20, varia, mas em 22 com certeza terminou definitivamente. Podemos chamar competição intensificada entre as grandes potências, Segunda Guerra Fria, aí vai variar o label, mas isso é... O que acontece? Nós estamos, de todas as COPs, desde Sharm el-Sheikh, de 2023, Dubai, 2024, Baku, 2025, e agora, Belém, as condições são muito desfavoráveis. E este ano, mais ainda por causa do governo Trump, digamos, que é muito mais incisivo anticlima e antiambiente comparado com o primeiro governo Trump, porque tem uma vocação de poder muito mais incisiva também. Então, é muito desfavorável a situação, tá certo? Essa é a realidade. Nós temos um aumento do nacionalismo, tá certo, no mundo, e isso vai claramente para hoje um paradigma diferente da mitigação, que é o nacionalismo climático, que é que a política prioritária é adaptar-se, porque isso é algo que nós controlamos. A mitigação depende da cooperação de todos. A cooperação é baixíssima. Mitigar é reduzir a emissão, reduzir o efeito. Adaptar é dado que está uma situação climática nova. Diversas coisas, novo tipo de política, defesa civil, construção de infraestrutura, todo resiliência, tudo isso, o qual faz todo sentido, digamos, tá certo? Mas é uma era diferente. Na maioria das pessoas, isso ainda, da mídia e demais, digamos, mesmo da comunidade climática, não caiu a ficha ainda. De que nós estamos... Por quê? Porque eles se concentram muito na dinâmica das COPs e não conseguem relacionar a dinâmica da política climática internacional com a geopolítica global e a geoeconomia global. Que é mais ampla e que condiciona. Condiciona Rio 92 acontece porque a Guerra Fria estava acabando. Se você tem um renascimento da conflituosidade internacional, é claro que a dimensão ambiental perde importância relativa. Exatamente. Então, outra coisa, a Europa mudou, Viola. Sim. Aquela que era uma Europa da supranacionalidade, de cada vez mais Europa, não tinha nem o euro em 92, né? O euro vai surgir em 95. Não. O euro, vamos dizer, o euro como papel moeda em 2001, mas o euro que é aquele negócio da flotação, digamos, ou seja, mas que enfim, para o nosso público, tá certo. Não tinha euro ainda, não tinha. Então o euro vai se consolidar mais adiante. Tem uma Europa que está crescendo como Europa, deixando a ideia do Estado Nacional cada vez mais gelada. Agora não. Agora não só é uma Europa mais fragilizada, questionada internamente, né, o excesso de Bruxelas, o excesso dos euroburocratas,
e também afetada por forças externas. Imigração, claro, desemprego, perdeu o dinamismo produtivo, e a Rússia. Essa é a grande questão. Digamos, o mais estrutural é que a produtividade da economia europeia está estagnada, exceto alguns países, tipo Suécia, Finlândia, está estagnada faz 2 décadas, 15 anos, está certo? Competitividade internacional cada vez menor, digamos, está certo? Bom, então, digamos, toda essa mentalidade, digamos, de gobernanza global, digamos, está erodida por una dinámica estructural económica y de seguridad. Y ahora Europa tiene que se proteger en términos de seguridad de Rusia y en términos de tarifas y economía dos estados do governo Trump. Então é uma situação, então a Europa não tem mais liderança. E neste momento há um vazio de liderança, não há líder. A Europa foi o líder até 2021. A partir de agora não tem mais liderança. E de segurança produtiva em relação à China. Exatamente. Agora, Viola, vamos lá, você falou uma coisa muito correta, que aí vamos ter que ser bem rápido aqui, que o tempo está acabando. Mas enfim, e o Brasil? O Brasil ficou dentro daquela microfloresta da dinâmica ambiental, ou o Brasil tem conseguido olhar o grande ecossistema global e entendido essa mudança do papel da agenda ambiental? Olha, vamos falar sempre do governo brasileiro, que conta neste caso, digamos. O que há? O governo brasileiro, ele, obviamente que tem, digamos, há uma percepção, digamos, mesmo que mais de bastidores das dificuldades, mas es decir, en todo este camino desde que foi aprovada Belém, Brasil, até agora, o que tem? É todo discurso muito voluntarista, tá certo? Muito wishful thinking, digamos, tá certo? Não, a COP vai dar certo, digamos, ou seja, aqui é o grande momento, a grande oportunidade, vai mudar tudo, digamos, tá certo? É uma grande... claro, depois da eleição de Trump isso diminui um pouco, digamos, mas de todas maneiras, o que é interessante, digamos, ou seja, qual é o objetivo de Brasil neste momento? É um objetivo modesto, basicamente. Evitar o colapso das negociações, que pode acontecer por a fractura, o ressentimento dos países mais pobres em relação aos mais ricos. Isso é algo que sempre está ameaçado. Ameaçou Baku, por exemplo, está certo? Digamos, o que ficou como algo que pode ser aprovado? As metas de adaptação. Criar um sistema de métricas de adaptação, digamos, ou seja, no fundo, porque a agenda de negociação formal é estabelecida sempre na COP anterior, está certo? E na COP anterior, digamos, se negociou finalmente a questão do financiamento, que é limitado, obviamente, mas limitado, mas é o que há, e o problema é que nem isso vai ser implementado, digamos, está certo? Então, aí, basicamente, o que fica são as metas de adaptação. A outra coisa que Brasil fez como iniciativa, e isso é muito interessante, são 2 iniciativas, que são o Fundo de Florestas Tropicales para Sempre, que está liderando, e colocou dinheiro, mas não conseguiu boa adesão. Por quê? Porque, obviamente, Estados Unidos está fora, a União Europeia entrou, mas não está claro com quanto vai entrar, e a China está reticente. Então, isso pode... ¿Por quê? Quem colocou mais dinheiro é Brasil e Indonésia. E Noruega. Noruega sim, porque é outro tipo de ator, digamos. Ou seja, então, e a outra coisa é uma incipiente discussão de mercado de carbono plurilateral. Isto é algo de ruptura na tradição brasileira, nas COPs e demais, porque isto é um mecanismo plurilateral, não multilateral, digamos, tá certo? Isso teoricamente já existe, teorizado desde antes, que são os clubes climáticos. Isso. Já tem plurilateral é quando nem todos os membros do sistema... Pode ser um pequeno grupo, coalition of the will. Mas começa e depois outros mas podem isso aderir. pode avançar, não vai ser aprovado agora, nada disso. Isso, Viola, é importante estar terminando o programa, mas o Brasil terá a presidência da COP por um ano, então poderá lidar com o encaminhamento dessas agendas. Embora até seja aprovar um mecanismo disso, vai demorar. Isso é muito mais... Por exemplo, é difícil, mas durante o ano que o Brasil é presidente da COP, pode avançar muito mais o Fundo de Florestas Tropicales para Sempre. Claro. Com o que entrou até agora, não tem credibilidade, porque o objetivo é $25 bilhões, entraram $5 bilhões, para depois entrar
os fundos privados, tá certo? Que isso é o decisivo. Então, isso. Já o negócio. Brasil colocou algo fundamental, porque é o preço do carbono internacionalmente, digamos, tá certo? Muito bem. Se vão aderindo países importantes, isso se torna um mecanismo de redução de emissões, de descarbonização da economia. Vamos ver está longe. Vamos ver como vai caminhar isso. Eduardo Viola, muito obrigado pela presença aqui no Brasil Seguro e muito obrigado a você que nos acompanhou nessa semana. Até a próxima semana.